as referências ampliam o horizonte e aí... Sem dúvida, o horizonte, sem dúvida. E como é que o Taíbe faz essa ligação na família, que eu percebo que preza muito a família, Sim. a relação que tem com os pais e o trabalho que os pais deixaram para ti. E como é que depois entra nesta indústria muito complexa, muito dura às vezes, Sim. a nível da moda? Pode nos dar um bocadinho um briefing de como é que entra, né? E até chegar ao ponto de ser a segunda ou a primeira marca de moda em Moçambique. Minha mãe é costureira e isto já ajudou bastante, porque quando se inicia uma atividade, nós sabemos muito bem da dificuldade que é a nível de recursos. E ter tido este recurso ao meu lado, alguém que já me possibilitava a custo zero, não é? Iniciar, fazer as primeiras peças de roupa, criar, isto já me ajudou muito, muito mesmo. E então, e eu aprendi muito com ela. Mesmo a nível de disciplina de trabalho, eu aprendi muito com ela. Tenho um pai que é muito rígido a nível comportamental e a nível de qualidades que eu prezo muito, que é o respeito, o caráter e coisas do gênero. E tenho uma mãe que é super amável e que está 100% para os seus filhos, mas que de certa forma também cobra de nós tudo aquilo que seja perfeccionismo, porque ela trabalhou muitos anos nesta área e ela sabe exatamente o que esta área requer. E dos dois deram-me esta coisa que eu digo que é bom, mas ao mesmo tempo, certas vezes não é tão bom assim, que é esta coisa do trabalho, de ser incansável e de fazer e de ir até o fim e de querer ser perfeito. E isto nem sempre está ao meu favor, não é? Então, às os vezes, teus pais são os pilares são da vida que o Taíbe está a construir. Sim, sem dúvida. Em particular porque eles me deram aquilo que para mim é o mais importante, que é a educação. Então, eu acho que educação é fundamental e é por isso que eu acredito muito neste processo educacional e acredito muito na mudança do país na base da educação. Então, só por aí eu acho que eles já me deram uma herança muito grande e o resto cabe a mim, não é, dar continuidade. E neste momento, tudo que eu faço é muito consciente do orgulho que eu quero que eles tenham em vida, de tudo aquilo que foram os sacrifícios que eles tiveram que fazer para que nós, filhos, conseguíssemos chegar onde nós chegamos. Já me foi questionado várias vezes se nós éramos pobres. E eu digo sempre que não. Eu não me lembro de ter sido pobre, mas eu me lembro que os meus pais passaram muitas dificuldades para que eu não tivesse estas lembranças. Isto para dizer o seguinte, eu não me lembro de ter-me faltado pão à mesa, mas eu me lembro de muitas vezes que eu não vi os meus pais a comerem conosco à mesa. Então, eu acho que isto faz uma diferença muito grande. Esta imagem que está aqui a trazer o Taíbe impactou muito nesta ambição, porque para mim o Taíbe é uma referência de orgulho. Sim. Para todas as pessoas que querem quebrar as barreiras de vitimismo, barreiras de autoflagelação, que tudo não dá, não é possível, não temos condições. Mas o Taíbe quebrou essa barreira. Mostra sempre, permanentemente, do pouco que eu conheço o Taíbe, que sai fora da caixa. Sim. Então, estas referências que trouxe de casa, Sim. da sua infância, foram determinantes para aquilo que é o Taíbe hoje? Sem dúvida. Eu sabia muito cedo, eu sabia desde muito cedo o que eu queria ser, mas eu não sabia qual era a profissão, mas eu sabia que eu queria ser alguém. Eu precisava ser alguém. Eu sabia que eu precisava brindar a vida com mais vida. Isto para dizer o seguinte... Desculpe, queria ser alguém na sociedade, que impactasse a sociedade. Exatamente. Criando algo que impactasse a sociedade e fosse reconhecido por esse produto ou por esse trabalho que fizesse. Sim, sim. Aliás, essa era a única maneira, porque não havia outra hipótese. Só com trabalho eu conseguiria chegar onde eu ambicionava chegar. Isto é, imagina, se eu tinha uma condição de vida que era num plano A e eu pretendia chegar no plano Z, a única forma que eu tinha de conseguir fazer isto, estando onde eu estava, era mostrando trabalho. E dentro disto eu comecei a avaliar tudo que eu tinha à minha volta, que eram os recursos e as ferramentas que eu podia usar para poder chegar mais rápido ao lugar onde eu queria chegar. Eu fiz faculdade de administração e gestão, que também me ajudou a ter alguns skills, não é? Que era para poder montar o quebra-cabeça, poder entender exatamente
mente, a minha cabeça e poder perceber como é que eu tinha que fazer as coisas. Mas dentro disto eu descobri que naquilo que eu já vinha desenvolvendo dentro da casa e com a minha mãe, nós tínhamos um tesouro. Não é? Nós tínhamos um tesouro porque havia um déficit muito grande. Consumia-se quase nada de moda em Moçambique. O tesouro está a falar da parte da costura, sim, que a tua mãe era sim, uma costura. Sim, sim. Eu percebi que ir por um lado que as pessoas ainda desdenhavam na altura podia criar um resultado muito grande, porque já haviam muitos advogados, já haviam muitos gestores, já haviam muitos economistas e eu não me identificava com isso. Eu queria ser alguém dentro da sociedade, mas eu queria ter o meu espaço. Eu queria ter o meu espaço e queria também poder criar, de certa forma, um legado para que outras pessoas pudessem acreditar que elas também podiam criar os seus espaços, não é? Porque eu acredito que somos todos merecedores, tanto do sol como da sombra, dependendo da forma como nós vamos fazer as coisas, não é? E então, tudo, a partir do momento que eu iniciei, Daniel, eu não me lembro mais de quase nada. Eu tenho uma memória muito seletiva porque é tanto trabalho, mas é tanto trabalho que eu só consigo me lembrar às vezes mesmo com as dores físicas, porque chega uma fase que o stress, a ansiedade e todas essas coisas pesam no nosso corpo. Mas é normal, Taibo, para quem está a empreender Sim. na vida, às vezes abstém-se de brincar com amigos, abstém-se de passear, não vai ao lanche ou à festa porque está focado porque está a plantar e paga um preço para que amanhã tenha o benefício da tal sombra ou do sol, mas por prazer, não por imposição. Há muita gente que não planta, depois tem um sol por toda a vida, nem tem sombra, Sim. porque não conseguiu plantar uma árvore para que essa árvore pudesse crescer e criar a sombra para a pessoa descansar. E o Taibo acaba de nos dizer aqui que focou-se no objetivo. Tinha uma visão,